Olá pessoal, vamos reagir a esse vídeo aqui do pastor Silas Malafaia sendo Ô, entrevistado. Silas Malafaia, boa tarde, muito bem-vindo mais Boa uma tarde. vez. O senhor toca num ponto fundamental, que foi a dubiedade. Quando a gente conversa com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da campanha do Nunes, todos falam da dubiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do primeiro turno. É tanto que foi esse susto que foi o Marçal, a tal ponto de que foi uma disputa, foi empate técnico no final, até o último momento. Primeiro que não é só questão de dubiedade, ele estava em dúvida porque ele deve estar amarrado, deve ter feito acordo político com alguém, né? Que entra acordo financeiro também, e daí já sabe como que é, né? Então ninguém fica em dúvida de graça. E também ciúmes, né? Ciúmes políticos. Eu queria saber, diante disso, a Júlia até pergunta sobre sua conversa, o senhor é difícil na direita ter consciência crítica, como também na esquerda. Ninguém fica fazendo críticas depois de resultado da eleição. O senhor aparece com uma consciência crítica. Na conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma autocrítica da postura dele aqui na eleição de São Paulo em relação a esse pensamento de unidade da direita? Olha, ele. Gente, Bolsonaro fazer autocrítica. Vocês acreditam nisso? Bolsonaro fazendo autocrítica? Não, pelo amor de Deus, né? Conta outra. A conversa é rápida por zap. Eu estou sendo franco. No dia que saiu já a matéria, eu já falei com ele, porque eu tenho muita liberdade com o Bolsonaro, de falar, de criticar. Ele aceita, ele é um cara que muita gente está enganada. Ah, esse cara é um ditador que não aceita nada. Não, ele me escuta muito. Ele me escuta e eu não vou revelar aqui por aí sim. É uma questão, é muito pessoal. Eu faço duras críticas para ajudá-lo. Eu aprendi um ditado, camarote. Amigo é aquele que diz que o outro está com mau hálito. Você chegar para um cara e dizer que ele está com mau hálito, tem que ser muito amigo. Esse negócio de bajulação, de bolsomínio, eu falei aqui, eu falei hoje, ontem, aliás, eu botei um banner, né? Os bolsomínios, viúva de Pablo Marçal, meteram o cacete em mim na eleição, jogaram contra Bolsonaro e agora querem fazer uma graça, porque eu confrontei Bolsonaro. Eu confrontei ele para despertá-lo. Eu sou aliado e vou continuar a ser. Eu sou, desculpa a expressão, eu sou da infantaria. Eu sou do pá. Olha o que acontece. Ele confrontou, o Silas Malafaia confrontou o Bolsonaro e deveria confrontar mais. Inclusive, não que seja uma coisa que fosse obrigação dele. Porque quando o Bolsonaro era presidente, fazia, né, o que lhe era atribuído ao cargo, né? Mas uma das coisas que ele poderia ter aconselhado o Bolsonaro é para que ele fizesse um discurso desencorajando aquelas pessoas que ameaçavam depredar patrimônio público, certo? No dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Ele poderia ter feito um discurso desencorajando. Aquilo já estava escrito, todo mundo já sabia que ia acontecer, porque tinha acontecido lá nos Estados Unidos, certo? Então, o Bolsonaro ficou quieto, ficou mudo, e esse silêncio, de certa forma, encorajou as pessoas que o seguiam, que eram seus apoiadores, a aderirem àquele ato. E daí já sabem o que aconteceu, e tem pessoas pagando esse preço até hoje. Isso daí foi um grande erro do Bolsonaro. E outra coisa, né, gente, pelo amor de Deus, falar que Bolsonaro gosta, ouve crítica, pelo amor de Deus, Bolsonaro, assim como o Silas Malafaia, tem o perfil de pessoas mimadas, né, que gosta de ser paparicado, né? Ele gosta de ser paparicado, gosta de ser elogiado, a começar pelo Chiqueirinho, né, que era instalado em Brasília quando ele era presidente da República,
o chiqueirinho que ficava lá fora para ele receber os apoiadores dele, né? Os lambibotas dele. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Os evangélicos do Brasil estão perdidos. E o Silas Malafaia é outro, que gosta de ser paparicado, gosta de ser... gosta de puxar sacos. Inclusive, para trabalhar, eu já estive em algumas reuniões do pastor Silas, e ele fala sempre que os pastores que estão abaixo dele devem pensar como ele, devem tomar atitudes assim como ele. Ou seja, devem ser vassalos dele. O pastor Silas estava criticando esses dias o pastor Marco Feliciano, político. Porque o pastor Marco Feliciano declarou apoio ao Pablo Marçal. Isso é da conta do Marco Feliciano. Não é porque você aconselhou o Marco Feliciano que ele tem que te obedecer. Marco Feliciano não é teu vassalo, entendeu? Então, às vezes é difícil esse povo entender isso daí. Na hora da guerra, eu não me escondo, é só ver a minha história com ele. Então, ele não fez, nós não fizemos análise crítica. Ele reclamou com muito direito da minha veemência, do que eu falei, ele reclamou. Ele falou, pô, Malafaia, tu pegou pesado demais, assim não, pô. Tal. Aí eu mostrei o outro lá, mas não teve discussão, nem análise. Eu tenho certeza, por eu conhecer um pouquinho o Bolsonaro, ele verificou a atitude dele. Ele não é um cara muito de falar. É interessante, ele é um cara de agir. Eu falo muito com ele no Zap e daqui a pouco ele toma uma atitude. Então, eu tenho certeza que eu estou ajudando ele a pensar um pouco mais em próximas eleições, sobre postura de líder que ele é. É o maior líder da direita inconteste. Não tem conversa. Por isso que a direita tá uma merda, né? Por isso que a direita tá uma merda. Pelo amor de Deus, gente. Eu fiz um react antes disso daqui, que eu naturalmente comecei a rir. Quando o pastor, que eu estava assistindo o vídeo pela primeira vez, quando o pastor falou que era o maior líder da direita inconteste no Brasil. Eu não estou contestando. Eu não estou contestando, até porque o brasileiro é um povo vira-latas, certo? O brasileiro é um povo vira-latas que apoia qualquer um. É um povo emocionado. Eu estou falando do coletivo, tá? Não estou ofendendo ninguém. Mas sim, o brasileiro tem complexo de vira-latas, né? O brasileiro fica bajulando todo tipo de persona que não tem nada de bom para oferecer, né? Esse é o brasileiro. Agora, Bolsonaro ser o maior líder inconteste da direita, olha, é porque o Brasil tá feio, viu? Porque Bolsonaro não tem repertório nenhum, ficou 28 anos como político, não apresentou nada, nenhum projeto importante, a vida inteira vivendo às custas do povo e não deu resultado. Eu fico desanimado com isso, sabe, gente? Porque, por exemplo, quando você vai analisar alguns deputados que dão resultados e que são tecnicamente corretos, como, por exemplo, o Kim Kataguiri, o próprio partido não aceitou que ele disputasse a prefeitura de São Paulo. Sabe? Então o Brasil não tem jeito, não. O Brasil não tem jeito. A líder da direita. Então, isso que você falou, Camarote, eu estou ajudando ele. Agora, como você disse, a esquerda e a direita não tem pensamento crítico. Os caras vivem dentro de uma bolha e ficam tudo alucinados. Qualquer um que se levanta, eles vêm igual um cão solto para bater. Aqui, cara, eu tenho um preparo psicológico e emocional grandioso. Eu não me guio por redes sociais. Ligação.